não tem como fugir, os 3 correm risco, os 3 jogam em casa, certo? Acho que o Bahia joga fora, né? Mas, Abel, só antes de mudar Não, os 3 jogam em casa. tema, Diga lá. só colocar uma coisa. A gente... eu procuro sempre me colocar na posição de tirar a emoção e tentar entender a razão do que está acontecendo. Quando começou o campeonato, a gente falava que, nossa, subiram Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Bahia. Poxa, vamos ter um campeonato super disputado, super concorrido. Era natural que, quando chegasse na reta final, a gente ia ter grandes marcas do futebol brasileiro disputando contra o rebaixamento. Era óbvio que isso ia acontecer. E aí, ao longo do ano, a gente foi vendo o caminho que cada uma foi tomando. E os caminhos estão aí. O Vasco reconstruiu um time do zero esse ano. O time ano passado que subiu, Deus sabe como, na Série B, ele foi desmontado e foi reconstruído. E metade veio no início do ano, a outra metade veio no meio do ano. Demorou, perdeu tempo lá com o Barbieri, que a coisa não andava, e não é uma época em que o Vasco só jogava final de semana, que não tinha outra competição. E não andava, perdeu muito tempo. Quando começou a melhorar, já estava muito tarde e tem a concorrência. Melhorou, mas não melhorou o suficiente para fazer uma campanha de campeão. Teria que fazer o que o Botafogo fez no primeiro turno, para ter tranquilidade no final do ano. O Santos, a gente está falando aqui. O Santos chegou à final de Libertadores, a Libertadores de 2020, e a gente se perguntava como. Você está voltando muito no tempo. Não, 2020? A gente se perguntava como o Santos chega. Quando o Cuca assume o Santos para aquela temporada, o Santos está proibido de contratar. Não tem jogador. Ele vai buscar o Lucas Braga, que não fazia mais parte do elenco do Santos. Pertencia ao clube, tinha contrato com o clube, mas ele era um jogador que estava emprestado ao Inter de Limeira e tal. Não podia contratar ali, mas tinha contratado um monte de jogador. Então, quando o São Paulo estava lá em 2019, gastou um dinheirão, contratou um monte de jogadores. Está aí pagando preço. Gastou e não gastou, né? Porque teve jogador que nem foi pago. E está pagando preço hoje, como disse a Nath aqui, por 10 anos de gestões equivocadas. O futebol está passando por uma transformação de mentalidade. Gestões profissionais, gestões consequentes, gestões sérias. E assim, o Rueda está tentando organizar a parte de administração. Só que é inexperiente no futebol e teve dificuldade para conseguir gerir isso, equilibrar essas situações. Mas é necessário que o Santos consiga colocar em ordem a casa para que no futuro possa voltar a crescer. Então, assim, o torcedor está nervoso, está preocupado, mas a gente tem um campeonato muito nivelado, em que a gente falou que várias vezes, né? O América, lanterna já rebaixado, o América complicou o jogo para todo mundo, os times que estão ali embaixo têm condições de jogar de igual para igual com os times que estavam em cima. Então não adianta a gente ficar aqui querendo atirar metralhador e tal, entender a realidade. Você vai elogiar? Não estou elogiando, não. É a realidade. Fica à vontade para achar coisas boas aí no Santos, no Vasco e no Bahia. Estou falando sério. A gente precisa... Eu acho que o Santos, diante de uma situação que ele chegou no campeonato, chegou num ponto de muitos problemas, de muitos erros de gestão, e que ele estava fadado ao rebaixamento e ele está chegando na última rodada, dependendo de si, para se manter na primeira divisão. Ele está conseguindo... Essa reta final é muito estressante, porque jogo em cima de jogo... 2 rodadas por semana, com uma cobrança, com uma pressão gigantesca, o emocional dos jogadores vai embora, é muito difícil manter e cobrar equilíbrio tático e técnico nesse momento. Então, vai ser no sofrimento mesmo, e a gente está falando há algum tempo que ia ser no sofrimento, e se não fosse para Santos e Vasco, seria ou para Cruzeiro, como foi até ontem para Cruzeiro, ou para Corinthians, ou para um outro clube qualquer, o Inter, que tem um time muito melhor do que o resultado que está tendo no campeonato, um Fortaleza que chegou a ficar perto, a namorar ali, ficar perto da zona de rebaixamento. É um calendário estressante, difícil, e há nivelamento no campeonato. Quem bobear um pouquinho mais, vai correr risco. Mas alguns não têm o direito, né, Eugênio? Mas todos têm o direito, professor. São 20 times no campeonato, todo mundo tem o direito. O Corinthians tem uma folha de pagamento, ele não pode ficar atrás do Cuiabá. Ele não pode ficar atrás do Cuiabá. O Santos não tem o direito de fazer vestibular. Eu acho que isso aí é desmerecer também o trabalho que o Cuiabá fez. Não é. É ao contrário, é criticar o trabalho que o Corinthians não fez. É criticar o trabalho que o Santos... O Corinthians tem problemas estruturais e a gente sabe. Mas é isso que a gente vai sofrer ainda mais. O que ele está fazendo, vai sofrer ainda mais. É isso que ele está fazendo, está cornetando o Corinthians. O Santos faz vestibular para cair há anos. Há 6 campeonatos seguidos.
São 6 campeonatos seguidos, não é a eventualidade do campeonato que o América complica. São 6 anos que o Santos está nessa pendura. 3 Isso é paulistas, inadmissível. 3 brasileiros. O Vasco está indo para o 5º rebaixamento, acho até que não vai cair, mas seria o 5º rebaixamento, e 6ª Série B. Isso não é eventual. Não, vamos lá, vamos entender. O não Vasco é um pode. clube que se desmontou nos últimos 23 anos. Então, Virou, está errado. virou o milênios. Mas o que está errado não dá para apontar para o hoje. Não. É porque o torcedor olha assim, esse jogador daí, esse jogador não presta, esse técnico... Mas não é isso que... A história do Contrário, Vasco... a Natália e o Muda lá professor a não partir estamos de fazendo 2000. isso. Nós estamos falando dos últimos De 3 anos 2000 para do Santos. 2001, a história do Vasco muda. É o estrutural. Eu acho Tem até que... documentário aí mostrando o desaparecimento do Vasco. Muito O interessante. Santos é um clube que tem uma dificuldade muito grande de conviver num mercado em que ele participa de um campeonato paulista, de um futebol paulista, mas ele não está dentro do carro-chefe financeiro. Ele é de uma cidade próxima, ele não tem a torcida do tamanho dos times da capital. Imagina se ele Isso tivesse tudo é muito Cuiabá. difícil Já em termos de deveria ter investimento. percebido isso e se mobilizado. É, A parada é no difícil. tempo, se É continuar parada assim, no tempo. some. É difícil conviver com isso. Acho Não, até- difícil. Acho interessante você apresentar aqui seus argumentos. Você está vendo vários pontos positivos que eu não estou vendo. Acho Tem até que que vai movimentar, cair. sim, o Não é Santos, ponto o Vasco e o positivo. Bahia. É entender não é momento de o ficar momento de cada elogiar, um. ai, coitado do Santos, Não o tô campeonato elogiando, difícil. Abel. Ai, coitado do Bahia, coitado do Vasco. Acho eu até discordo que de vai você, cair. amigo. Acho até Não que vai estou cair. elogiando ninguém, eu estou apenas tentando contextualizar a dificuldade que existe. E é uma dificuldade... todo mundo. Então, Mas diante essa dessa dificuldade existe pra foi todo gerada a mundo. partir Alguém dele. vai Você sofrer. está falando que o Santos não Alguém é do vai grande sofrer. centro, tem a torcida menor. O Fortaleza não está no eixo Rio-São Paulo e está aí. Mas O Atlético Fortaleza é um Paranaense, exemplo para Curitiba o futebol é. brasileiro, coisa que o Santos não tem Que o sido há 10 Santos e o anos. Vasco sigam esses exemplos. Ah, é isso que nós deveriam estamos... ser, porque eles não têm estamos falando 100 anos. isso? Eles têm 100 anos na frente dos outros. Não, mas muitas Acho vezes se até- acomodam. É isso que nós estamos mas falando. não pode se acomodar. Mas vamos pensar macro, não vamos pensar micro, pensar no hoje, pensar nesse time, pensar nesses jogadores, pensar nesses técnicos. Mas nós estamos Entender pensando no o macro. todo. Isso que eu digo que é o pior Essa que é a da situação. Santos da história. Nós o Santos estamos dos falando que últimos isso daí 3 é o anos. resultado de tudo que vem Do errado. somatório, da exato. droga que vem malhada Exato. antes de nascer. Porque não pode, se a concorrência está grande, quem tem mais condição histórica, condição estrutural, condição de estar num estado rico, numa cidade rica, é esse que tem que se mexer. Eu acho até que, contrariando a lógica, o que vai cair é o que mais está se mexendo, que é o Bahia. O Bahia tem um acordo com o City. Então, O Bahia é um clube vamos lá. democrático hoje. Olha só a situação do inclusivo. Bahia. Um clube que tem toda uma questão de transformação na sua administração, que fechou contrato com um dos maiores grupos de futebol do planeta. Campeão da Champions, né? Mega campeão lá da Premier League e tal. que a E transformação mesmo com também a não vem do dia parceria pra com noite, o né? City, com o dinheiro do City, ele está enfrentando dificuldade. Então, é difícil para todo mundo. Mas, tá se mexendo. mas esse planejamento e esse investimento do Bahia não foi para essa temporada. Efetivamente, 100% não foi. É o que o Abel falou, é uma transformação. Mas que não conta com rebaixamento. Eu entendo o seu ponto de vista. Não está no planejamento deles cair também. Não, claro que não. Tá, então. E que clube está no planejamento Então, cair para a é um Série B? fracasso, caso aconteça, é um Santos fracasso parece que tá. com o carimbo do Grupo City. Agora- Então, você vê a dificuldade que é. Eu entendo o seu ponto de vista de olhar para o lado do que a gente falava de vai ser o Campeonato Brasileiro mais disputado. Só que a gente está falando de um Campeonato Brasileiro em que esses times não disputaram. Estão Esses aí times disputando. sobreviveram. Sobreviveram. Estão tentando Mas sobreviver. é a selva. Eu acho que esse é o problema, assim. É diferente quando você tem um campeonato nivelado lá em cima e que os times, pelo menos, apresentam futebol. Vasco, Bahia, Santos, Cruzeiro, Corinthians, e Curitiba, América. Curitiba, Goiás. Goiás, esses times não apresentaram. Agora, eu tô com o professor, o Corinthians tem uma folha salarial, é a terceira folha salarial, acho que do Brasil. Pode, né? É inadmissível que um time que invista tanto não consiga apresentar minimamente um desempenho e um planejamento de futebol competitivo a pelo menos ficar numa metade da tabela. Eu acho inadmissível. Já teve consequência, inclusive, na eleição. São consequências Um grupo da de situação gestões perdendo. erradas, de planejamentos errados, de 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos. Uma hora a conta chega. Eu Esses clubes gostaria chegou. de jogar para frente agora. Falamos muito do que tem acontecido, dos problemas que trouxeram Santos, Bahia e Vasco para essa última rodada com risco de queda. O Eugênio citou também as dificuldades Sim. que não só esses três, mas que todos os times
ou quase todos passam ou passaram nesse Brasileirão. Interessante também a visão diferenciada ou diferente do Eugênio em relação ao que nós estamos colocando aqui. Temos uma rodada na quarta-feira, 2 vão ficar e 1 vai cair, vai para a Série B. Vamos dar uma olhadinha aí, ó, nos percentuais. Chances de rebaixamento segundo a Opta. Santos tem 43 pontos, tem 8,2% de chance de cair. Pega o Fortaleza em casa, o Vasco pega o Bragantino em casa, com 23,3% de chance. E o Bahia, de chance ou de risco, né? Acho que é melhor falar risco. O Bahia com 66,4% de probabilidade, porcentagem aí de cair. Os 3 jogam em casa. E por que o Bahia... Eu acho que os números têm tudo a ver com a realidade. Óbvio, primeiro, pela matemática. O Bahia tem 2 pontos a menos que o Santos e 1 ponto a menos que o Vasco. Mas também o Bahia, na minha opinião, e acho que vocês concordam, ele pega o adversário mais forte, tecnicamente, o time mais arrumado, é o Atlético Mineiro, em relação ao Bragantino e Fortaleza. E dos 3, é o time que ainda tem uma preocupação, uma responsabilidade, uma meta, um objetivo no Brasileiro. Exato. Entre Atlético Mineiro, Red Bull, Bragantino, adversário do Vasco, e Fortaleza, que vai a Vila Belmiro, o Galo ainda sonha com título. É impossível, sim, mas o Galo ainda precisa garantir a sua vaga no G4. Sim. Se ele perde do Bahia, ele pode perder essa vaga e ter que disputar lá as primeiras fases, as fases preliminares. Para isso, precisa que o Botafogo vença o jogo dele. Então, já Portanto, o Bragantino, ele não tem mais nada para disputar no Brasileiro. Não. Ele não vai ficar entre os 4, né? Entre aspas, é um amistoso para o Bragantino. Entre aspas, é um amistoso para o Fortaleza. Mas Era um amistoso para o América ontem. Isso que eu ia falar. Fluminense e Santos era um amistoso para o Fluminense. Atlético Paranaense e Santos era um amistoso. mesmo o Fluminense e Palmeiras, foi um o Fluminense deu um trabalho danado para o Palmeiras, Foi no seu terceiro time. Santos e São Paulo na Vila era praticamente um amistoso para o São Paulo. Mas então, foi um amistoso esse papo pro Fluminense. Vamos O Fluminense deitou na Vila Belmiro. Da temporada que vem, é mais importante você chegar já no G4. Para você garantir vaga direta, até por uma questão de calendário justo, com o campeonato estadual, início de campeonato brasileiro, pensando em Libertadores. E sonhar com um tropeço do Palmeiras e tirar o saldo que tem para tirar, né? Você pode correr o risco. Fortaleza, agora, a gente falava do América, eu falei, gente, os jogadores que vão jogar com esses times já que estão de férias, eles querem mostrar o futebol deles para possivelmente sair da Série B e estar num time de Série A.